jovens podem falar. E quando falarem que somos a geração mais fraca que já ficaremos. Mas de palpitar seu coração, mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já pode cantar. Siga o seu coração, mas pode ir de emoção. Jesus entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz ter Jesus no coração. A dor vai embora, já pode cantar. Siga o seu coração, responde de emoção. Jesus entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz ter Jesus no coração. Não há tristeza, onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz ter Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora não há tristeza, a gente canta todo dia. Porque Ele está deixando a sua vida nas mãos do Senhor, e a melhor coisa que você faz, pai e mãe, é quando você traz o teu filho para a igreja, porque daí você não precisa estar se preocupando lá na frente o que ele vai fazer, se ele vai estar desviado, se ele vai estar aprontando, como muitos jovens de repente não conhecem a Deus, estão aprontando. Não, eles vão seguir a Deus, eles vão estar na presença de Deus. Deus vai cuidar do futuro deles, porque você está investindo na vida deles, você está fazendo o melhor investimento na vida do seu filho. Parabéns, crianças, pelos lindos louvores, e sigo assim, louvando cada vez mais forte ao nosso Deus, que Deus se agrada. Parabéns à liderança, também está fazendo um bonito trabalho aqui nesse congresso. Você não é fácil, né? Está correndo aí, mas Deus abençoa, né, em tudo. Então convido você a orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui, Senhor, apresentando o nosso louvor, a nossa oração, Senhor. Olha esse grupo de crianças, Senhor, olha o esforço deles, meu Deus, olha o esforço dos pais, Senhor, para mandarem eles aqui, Senhor, meu Deus, para estarem na Tua casa. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é corrido, Senhor, mas eles têm pagado um preço, Senhor, eles têm insistido, Senhor, em buscar a Tua presença, em buscar a Tua bênção, Senhor. Para que essa noite venha se realizar esse grande culto, meu Deus, esse grande culto, Senhor. E eu vejo já saindo dessas crianças, Senhor, profetas para as nações, pastores, pregadores, missionários, missionárias, evangelistas, Senhor, que vão levar a Tua palavra, que vão levar o Teu louvor aos quatro cantos dessa terra, Senhor. E começa assim, meu Deus, muito pequeno, mas é onde o Senhor vai capacitando, é onde o Senhor vai dando o Teu Espírito Santo, é onde o Senhor vai cuidando do futuro, meu Deus, onde as bênçãos, Senhor, vão ser derramadas, Senhor, e através da oração de uma criança, Senhor, o Senhor abençoa
abençoa o lar inteiro, Senhor, porque elas são puras de coração, elas são sinceras, meu Deus, de te buscar, Senhor. Elas não fazem nada, Senhor, meu Deus, por obrigação, mas elas fazem, meu Deus, com sinceridade no coração. Por isso, meu Deus, apresentamos a Ti esse culto, pedimos, venha falar conosco, venha encher a cada um, Senhor, nessa terra, Senhor, venha abençoar a cada um que está ouvindo nesta noite, Senhor, e venha derramar do Teu poder, Senhor, porque já podemos sentir, Senhor, a Tua presença, e eu creio em grandes coisas nessa noite, e também na vigília desta noite, eu já creio, Senhor, em grandes milagres, em grandes vitórias, Senhor, em vidas sendo alcançadas pelo Teu poder, e o Teu poder sendo derramado sobre essa terra. Assim nós te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem abrir as páginas e você lê em Provérbios 22, versículo 6. Sim, Deus. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 22, versículo 6. Glória a Deus, Amém? aleluia. Glória a Deus. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. É desse tamanho o esforço de nossos pais, trazer eles aqui, estão plantando a sementinha no coraçãozinho deles. Os pais permaneçam trazendo no esforço, trazer eles na casa do Senhor. Porque lá fora o mundo não tem nada para oferecer para eles, nada. E sim, aqui, na presença do Senhor, amém? Quero convidar o Senhor de oração por mais um louvor, amém? Vamos receber a serva do Senhor das palmas de Jesus? Os que de se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro mais santo. Teu nome é o mais alto, teu nome é a maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo pra sempre. E foi perdoado e redimido foi, dando-se ao Cordeiro mais santo. Aquele que é livre e leva seu nome, dando-se ao Cordeiro mais santo. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é,
nosso meio. Desde já quero dar aqui os meus parabéns sobre a supervisão da pastora Elizabeth, que está na frente desse trabalho, junto com as líderes desse grupo. Quero também parabenizar as duas líderes por esse lindo trabalho, por essas crianças, o qual está aqui louvando o Senhor, os soldados de Cristo. E eles são soldados de Cristo. Eles serão soldados de Cristo. E é tudo para a glória do Senhor e para que o Senhor seja glorificado. Eu convido vocês a estar... a gente vai estar orando agora pelas ofertas. Você pode estar também se conectando com a presença do Senhor nesta noite. Sim, Deus. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar. Deus Santo, estamos orando, Senhor, pela tua presença, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que vai ofertar nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada vida, Pai, retribuindo, Senhor, em bênção, Pai, em saúde, em alegria. Vai, Senhor, repreendendo, Pai, toda a força oculta, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, causando, Senhor, Pai, doença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo todo o mal nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Senhor, assim, em nome de Jesus. Amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Onde vocês vão, me deixem lá. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o toda vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, o pai dele sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pai da vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a porta quando a sua alma. E se precisar, é só chamar. Não precisa. Passando bens. Amém? Então nós vamos chamar o pastor Elias, que vai estar administrando a palavra. A esposa dele veio junto, mais 2 soldados. Amém? Querido Deus, querido Pai, o Senhor já trouxe a palavra ao teu servo, teu filho. Senhor, usa ele segundo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode sentar, meus queridos. Queridos, é uma alegria muito grande de estar aqui com vocês. Amém? Pela primeira vez aqui, uma alegria, uma honra. Revendo a bispa, que já fazia mais ou menos alguns anos a gente não estava mais em fala, se encontrando para adorar o Senhor, né? E ver quantas Bíblias nós temos. Que maravilha, que bênção. Vamos ler a palavra do Senhor.
ao livro de Provérbios, que já é a leitura oficial, capítulo 22. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Provérbios capítulo 22. Glória a Deus! O verso de número 6. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! No caminho em que deve andar, Aleluia! até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus, Deus, aleluia! Não se desviará dele. Amém? Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória. Aleluia! Glória a Deus, Maravilha. aleluia! Nós vamos falar um pouquinho dessa palavra. Eu gostaria da sua atenção. Glória a Deus! Veja bem, o capítulo 22 de Provérbios é um capítulo de instrução. Quem está dando essa instrução aí não é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Glória a Deus! Aleluia! Esse conselho está sendo dado para um homem, de um homem, e que por sinal é o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Aleluia! Esse é um conselho de sabedoria. Glória a Deus! Você pode dizer para alguém aí, conselho de sabedoria. Glória a Deus, aleluia! Salomão está dando um conselho visando, a ideia de Salomão é visionar, visualizar o futuro. Glória a Deus! Salomão está olhando por uma ótica, não do agora, mas daquilo que seria futuro. Aleluia! É isso que Salomão está fazendo. E o Salomão, ele está acreditando de que o futuro bem definido começaria debaixo desse conselho. Glória a Deus! Aleluia! Salomão entendia que a maior razão de sucesso de uma pessoa está em investir no agora para ter um resultado futuro. Glória a Deus! Amém, irmãos? Aleluia! Ninguém tem resultado imediato se não fizer antes desse resultado um investimento Glória agora. a Deus! Não tem jeito. Tudo aquilo que você quer no futuro, como uma recepção de alguma coisa boa, você vai ter que começar fazendo investimento agora. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Não, o culto não é um culto de economia. Eu não vou falar de economia. Eu vou falar de gestão de talento, gestão de pessoas. Glória a Deus! Glória! Falar sobre isso. E nós hoje que estamos aqui no culto, nós somos resultado daquilo que fora nos ensinado lá atrás. Glória a Deus! Nós não chegaríamos a lugar nenhum se alguém não tivesse acreditado na gente, investido na gente, para que a gente chegasse onde chegou. Glória a Deus! Então você é fruto de um investimento de alguém, sim ou não? Você pode dizer graças a Deus por isso? Então alguém pensando no teu futuro investiu em você. E olha que esse investimento deu certo. Glória a Deus! Porque hoje você está dentro da casa. Aleluia! E o Salomão, ele está dizendo o seguinte, olha, se você prestar atenção, a leitura está aqui, ó. Salomão está dizendo assim, ó, instrui. Ele está falando sobre investir. Glória a Deus! Ensinar. Aleluia! Educar. Glória a Deus! Dar a alguém nortes. Glória a Deus! Educar alguém. É isso que Salomão está falando. Se nós quisermos ter uma igreja, grave isso,
uma igreja futura, nós vamos ter que investir agora nas nossas crianças. Você imagine, irmãos, quão difícil está sendo o evangelho hoje. Verdade. A nossa geração é uma geração hoje que não tem uma produtividade como tiveram as demais. Glória a Deus, aleluia. O avanço de tanta coisa errada entrou no nosso meio, irmãos. E que hoje nós coçamos a cabeça algumas vezes para tentar entender o que fazer com essa geração. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que mais deixa a gente preocupado é como será a igreja do amanhã. Você já parou para perguntar Glória a isso? Deus, aleluia. Como será a igreja do amanhã? Como que vai ser? Glória a Deus, aleluia. Como? Se nós já estamos comprometidos agora, imagine amanhã. Glória a Deus. Então, quem são as pessoas responsáveis pela igreja do amanhã? Fala a Deus. Somos Aleluia. nós. Isso aqui é um conselho dado para os adultos. Glória a Para Deus, nós. aleluia. Eu, você, nós temos o compromisso de pensar que a igreja do amanhã vai depender do agora, do que nós estamos fazendo. Que nós Glória a vamos Deus, fazer. aleluia. Quando eu vi as crianças louvando aqui, eu fiquei pensando que tamanho investimento a igreja vem fazendo agora. Essa é uma igreja que pela fé arrebentará amanhã em nome de Jesus. Amém? Então, Salomão está dizendo, olha, eu vou dar um conselho para que a geração vindoura, para aqueles que vão vir, não se percam. É necessário então que a gente entenda que tudo começará com a instrução. Eu vim dizer para você aqui, gaste tempo. Aplique tempo na educação familiar. Quando a gente não cuida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, alguém se encarregará de cuidar. Verdade, Deus. E esse alguém que vai cuidar sem o amor que a família tem. Aleluia. Aliás, esse é um cuidado, entre aspas, é um cuidado, mas esse cuidado não é para o bem, não. É aliciar a tua família, os nossos filhos, para o pecado, para o mundo, para o inimigo. Então, antes que a nossa família pare em mãos erradas, quem precisa se preocupar na qualidade de vida dos nossos filhos somos nós. Verdade, Deus. Somos nós. Não tem como terceirizar isso, irmãos. Não tem como. Tem muita gente que diz, não, meu filho vai ser educado lá na escola. Vai ser educado por fulano, por Bertano, não. Fala a Deus. Quem vai educar seu filho é você. Quem vai instruir seu filho é você. Pastor, e como é que eu faço isso? Primeiro, Salomão está dizendo o seguinte, ó, o caminho que ele deve andar. Qual é o caminho que nós andamos? O caminho de Cristo, o caminho de Deus. A nossa instrução está aqui, irmãos. Essa aqui é a nossa bússola de direção. Os nossos filhos precisam crescer conhecendo o que é isso aqui. Você sabe por que o apóstolo Paulo foi um dos maiores ícones da igreja como missionário? Porque a cultura dos judeus, ainda lá no Velho Testamento, quando a gente começa a estudar o contexto histórico, se descobria que a criança, desde pequenininha, engatinhando, se arrastando pelo chão, o pai amarrava uma caixinha e colocava o livro, a Torá, o livro da lei, colocava dentro daquela caixinha que recebia o nome de Mezuzá. Aquela caixinha, dentro dela tinha o livro da lei. E o pai, sempre que via o filho engatinhando pelo caminho, dizia para ele assim, filho, olha, e balançava aquela caixinha e ela ficava se mexendo. E ele dizia para o filho, filho, aqui tem a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Então a criança ia crescendo com a curiosidade de conhecer o que tinha ali dentro. E daqui a pouco chegava a hora que era transmitida aquela palavra, o que tinha ali, e essa criança crescia debaixo
do conhecimento daquilo que era a lei. Então, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam crescer pautados no ensino da palavra de Deus. Eu queria trazer uma outra palavra para vocês hoje, mas foi essa que o Espírito Santo pelo caminho vinha dizendo: não, você precisa transmitir isso. E eu preciso entregar isso a você. Porque a igreja do amanhã está nas nossas mãos no hoje. Se a gente não cuidar, não ensinar, não investir neles, nós estaremos comprometidos. Se você fizer um comparativo da igreja de 30 anos atrás, 40 anos atrás, com a igreja de hoje, é assustador. Verdade, Deus. Trace um paralelo. Faça isso, vá buscar as informações de como que era a igreja do antes do agora. Você vai ter muita surpresa. Deus. Você não vai acreditar no que os seus olhos estão vendo. Aleluia, Deus. Não dá para comparar os crentes do antes com os de agora. Glória a Deus. Irmãos, os crentes de antes pagavam com a própria vida para dar um culto. Glória a Deus. Para você estar sentado nessa cadeira assistindo uma palavra como essa hoje, pessoas morreram no teu lugar. Glória a Deus. Pessoas foram perseguidas, mortas, Verdade, esquartejadas, mortas à espada, a pedrada, esfoladas, porque simplesmente serviam o mesmo Deus que você serve. Então eles pagavam com o próprio sangue para ter um evangelho de qualidade. Qual a diferença deles para os nossos dias? Nós temos liberdade, nós temos carro, nós temos lugar bom para congregar, nós temos tudo. E às vezes não temos. Escolhemos o dia. Glória a Deus. Aleluia. Qualquer coisa nos afasta da igreja. Glória a Deus. Mas aqueles que vieram antes de nós eram pessoas presas nisso aqui, morriam pela palavra de Deus. Hoje, nós precisamos ter consciência disso e preparar os nossos filhos para amanhã. Pastor, mas Jesus está voltando, mesmo que ele esteja para voltar, a gente tem esse compromisso. Então Salomão está dizendo assim, educa o menino, ensina ele desde pequeno. Verdade, Deus. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos de idade. Glória a Deus. Meu pai, ele ia para a igreja todo dia, era sagrado, 6 horas da manhã, papai estava na igreja. Glória a Deus. Sabe o que ele fazia? Me acordava às 6 horas, porque às 7h15 eu já entrava para a aula. Então 6 horas, ele já estava me acordando para ir orar com ele na igreja. Glória a Deus. Às vezes eu dormia do lado dele, na igreja, ele ajoelhado e eu ajoelhado, criança ainda. Eu me lembro que eu dormia no banco. Daqui a pouco eu sentia a mão dele dizendo, filho, desperta para falar com Deus. Glória a Deus. Ele começava a cantar uma canção. E eu do lado dele ouvia aquela canção, eu via meu pai chorar, eu via meu pai orar. E eu ali começava a acompanhar ele, não aguentava, dormia de novo. Mas meu pai não me deixava em casa. Glória a Deus. Todos os dias eu estava ali com ele, era sagrado. Sabe o que aconteceu? Eu fui crescendo, gostando de orar. Glória a Deus. Se você não doutrinar, não ensinar, nós não vamos ter isso mais no nosso meio. Vão desaparecer essas coisas que são tão puras e tão boas para a nossa família. É verdade, Deus. 6 horas da manhã era sagrado. Meu pai estava ali me chamando. Glória a Deus. Eu já estava lá orando. Aleluia. Já estava aprendendo a cantar as canções que ele cantava. Aleluia. Eu nunca vou me esquecer. De manhã cedo ele cantava uma canção que dizia assim, nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozar.
neste santo lugar de oração, seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Quando ele terminava de cantar essa canção, as lágrimas estavam rolando dos olhos dele. E ele começava a falar em línguas, e eu dizia assim: nossa, um dia eu quero falar isso. Eu ainda pequenininho, eu dizia: nossa, um dia eu quero falar igual meu pai fala. Seu filho precisa se perfilar em alguém, e esse alguém é Deus. Eu dizia: nossa, eu quero sentir igual meu pai o que ele está sentindo. E muito cedo eu fui tendo relacionamento com o Espírito Santo através do meu pai. Ele não me deixava ficar em casa sem antes ir para a igreja orar. Sabe, hoje eu cheguei onde eu cheguei graças aos ensinos do meu pai. Graças à insistência dele de dizer: vamos para a igreja, filho. Ele começava a fazer culto familiar em casa, culto doméstico. Reuníamos então eu, meu irmão, minha irmã e mais algumas crianças do bairro. E ele dizia: hoje quem vai dirigir vai ser o fulano e quem vai pregar é o Bertano. Esse aqui vai tirar oferta. E a gente tinha um culto. Mas não tinha oferta, mas ele fazia um ato simbólico. Então as crianças que estavam lá, ó, colocavam a mão na salva, já estavam profetizando. O microfone era uma escova que a minha irmã tinha de pentear o cabelo. E a gente cresceu fazendo culto doméstico, reuniões familiares. A nossa casa se tornou uma casa de sacerdotes. Uma casa onde a gente se reunia para orar, e ali o Senhor fazia coisas grandes. Então qual é a regra de número 1 no conselho de Salomão? Ensina o menino. Ensina, instrui o menino. Mostra para ele o caminho que ele deve andar. Quem precisa fazer isso? Bata no peito e diga: sou eu. Sou eu. Ensinados, mostrar a ele, Deus. Quando você não mostra, o inimigo mostrará o caminho, e o caminho que o inimigo mostra não é bom. A segunda coisa que Salomão está dizendo é o seguinte, ó: ensina para ele o caminho em que ele deve andar. Agora veja, e até quando envelhecer. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo com o passar dos anos. E quando ele diz isso, ele está colocando a ideia de tudo aquilo que essa criança vai enfrentar, essa pessoa vai enfrentar, porque ela vai passar fases. Nós vamos passar por muitas fases. Glória a Deus. Nós vamos enfrentar a juventude, a adolescência, o estado adulto, nós vamos atravessar processos. Mas tudo aquilo que foi ensinado lá na instrução será base de sustentação para nunca fracassar. Deus. Tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou vai acompanhar a gente até a velhice. Eu não me considero um velho ainda, mas eu estou no caminho da velhice. Mas eu não me esqueci de tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram. Passei processos e eu me lembro que o pai dizia para mim: você vai passar por dificuldades, mas é nessa hora que o Senhor está contigo. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. E aqui eu estou. Eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Eu estou há 40 anos na obra de Deus. Não conheci o mundo e nem quero conhecer, porque o que tem aqui é melhor do que o que tem lá. Aí existe uma promessa que muita gente diz: não pode ser, mas é. Há uma promessa do Senhor nesse texto. Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo aqui: quando há um ensino, uma doutrina, uma educação religiosa de qualidade, quando a gente mostra, quando a gente tem a responsabilidade, o papel do
ensino, haverá resultado. Veja o que ele diz, ó. Então, ó, não se desviará dele. O que Salomão está dizendo? Isso dará a ele maturidade. Ele não vai parar. Ele não vai desistir na adversidade. Ele não vai parar na hora do problema. Por quê? Porque o que ele recebeu foi de qualidade. O ensino, a palavra, colocou ele na rota para vencer. Glória a Deus. Família, encontre alguém aí, porque a igreja é uma família. É Deus. Encontre alguém. Vem cá, meu amor, vem junto aqui. Fala a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso. Você que está com seu filho, você que está com a sua casa. Mesmo você que gostaria tanto que seus filhos estivessem na casa de Deus onde estão, eu quero declarar que o Senhor dará de volta o teu filho. Sim, Deus. Bem, encontrou alguém aí? Nós vamos orar juntos. Isso, tem gente se encontrando ainda aí. É Deus. Não fica ninguém sozinho não. Pastor, não tem ninguém da minha família. Se você não tiver ninguém aí, o Senhor vai alcançar. Pai, nessa noite nós viemos, Pai, de tão longe para liberar a bênção sobre esta casa de oração, sobre esta igreja, Pai. Olha quantas famílias estão aqui dentro, Pai, nessa grande conferência, nesse grande congresso hoje, Pai, das crianças que aqui estão, Senhor. Eu vim aqui como um profeta de Deus para abençoar as famílias que aqui estão, Pai. Não haverá nenhuma família aqui chorando pela perda de seus filhos, Pai. Não haverá aqui uma casa de jeito nenhum, Pai, de luto, uma casa de, quem sabe, de desgraça, uma casa de infelicidade. Não haverá. Nós queremos liberar a bênção sobre cada família aqui nessa noite, Pai, porque dentro de cada casa, Senhor, haverá, ó Deus, um remanescente do Senhor, haverá um filho, uma filha cheia do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor levantará dentro da nossa casa os nossos filhos, Pai, e esse é o tempo que o Senhor nos dará sabedoria para conduzir, para ensinar, doutrinar os nossos filhos, Pai. Eu estou abençoando esta mãe, este pai. Eu estou agora pedindo, Pai, nós estamos declarando sobre cada um aqui que está exercendo a paternidade, a maternidade, Senhor, que seja uma maternidade assistida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nos dá condição, ó Deus, de termos condições de investir, ó Deus, o nosso tempo no ensino, Pai, o investimento financeiro também, para que os nossos filhos sejam criados debaixo de uma atmosfera de conhecimento, de ensino e também da prática da palavra de Deus. Pai, que nessa noite os céus se abram sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Haverá aqui, Senhor, casas de Zadok, casas, Pai, sacerdotais, casas que serão cheias de instrumentos de Deus, Pai, de filhos que serão cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Enche a nossa casa, Pai, enche os nossos filhos. Eu quero orar pelos filhos que estão parados no caminho do Senhor, Pai. Filhos que se desviaram, filhos, Pai, que quem sabe se debandearam para alguma área fora da igreja. Senhor, traz de volta, Pai. Levanta nesse tempo os nossos filhos, para que possamos, Pai, ó Deus, ser ministrado por eles também, Senhor, com o louvor, ó Deus, com a entrega deles, com a renúncia deles em alguma área, Pai. Nos levanta como pais espirituais para filhos, mesmo aqueles que não são filhos biológicos conosco, Pai, mas o Senhor nos dará filhos espirituais. Então, Pai, nos prepara para essa hora, Pai. Essa igreja é uma igreja de filhos espirituais, Pai, que o Senhor deu para a bispa, Pai, para a sua família, e que hoje ela exerce uma maternidade sobre eles, cuidando de cada um. Senhor, levanta-nos para esse tempo. Eu quero te pedir sabedoria, Pai, graça e unção, para que a gente possa conduzir isso debaixo da Tua graça e do Teu conhecimento, Pai. Nós estamos liberando essa palavra agora, essa oração profética sobre eles, Pai, para que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Dê uma palavra ao Senhor Deus.
Pode voltar ao seu lugar. Glória. E que o Senhor faça da tua casa. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda calar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas? Só em Deus.
6. Instrua o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Fala a Deus. Nenhum dos seus planos É Deus. pode se frustrar. Glória a Deus, Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Deus. Fala a Deus. Esse é Deus, quem do país, nenhum dos seus anos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida é tua não cessar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quantos estiveram aqui ontem? Ô, glória, o pastor trouxe uma palavra, né? De alerta para nós, pais, né? Uma palavra tão importante aos nossos corações, irmãos. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor e o Senhor vem nos trazer a responsabilidade perante os nossos filhos, né? Lá no nosso lar, nos caminhos do Senhor. E hoje o pastor falou aqui sobre a bateria, sobre o louvor. E eu, antes de sair de casa, olhei para o Luciano e disse assim: Luciano, nós temos que botar, eu tenho 2 filhos, pastor. Eu disse: temos que colocar esse guri na bateria, no teclado, no violão. Então são planos que a gente faz, muitas das vezes, pastor, lá atrás. Mas a correria do dia a dia, aquilo que a gente tem que fazer, muitas das vezes, a gente acaba deixando no esquecimento. Então a palavra de Deus ontem falou conosco e acredito que hoje, irmãos, o Senhor vai falar também de uma forma diferente. Mas vamos ser receptivos à palavra do Senhor neste lugar, porque o Senhor quer nos ensinar. O Senhor trouxe o servo dele tão longe para ministrar uma palavra, porque era congresso das crianças. Mas muitas das vezes, e quase sempre das vezes, somos nós pais que temos que ouvir, porque eles estão olhando para nós. Nós somos os espelhos lá dentro deles. E muitas das vezes, irmãos, na correria do dia a dia, até para fazer a obra do Senhor, nós esquecemos de olhar para os nossos pequeninos. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus tem um compromisso com nós, pais, e com essas crianças que estão aqui. Eu quero dizer para vocês que vocês estão lindos, do jeitinho que vocês são. E que Jesus Cristo ama muito vocês. Eu sempre digo para o meu filho Pietro, esse que está aqui no cantinho, eu disse: a mãe ama muito, 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 muito você. Mas Jesus, Ele ama muito mais. O amor de Jesus, às vezes a gente não consegue nem compreender o amor do Senhor. Mas o amor do Senhor é o amor que diz não. É o amor que abraça.
O amor do Senhor é o amor que cura. Glória a Deus. É o amor que corrige, que aperta, que ajusta. Porque Ele ama e Ele quer o melhor para nós. O Senhor quer o melhor para a igreja dele. Vamos orar, irmãos. Eu quero tomar o tempo nessa noite. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença nessa noite, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, pela Tua casa, Senhor, de oração, Pai. Por almas, Pai, que o Senhor trouxe neste lugar, Senhor. Aonde a Tua mensagem vai chegar aos corações, Pai. Porque o Senhor é aquele que chama o homem, a mulher, a família, Pai, para falar, para, Pai, Senhor, para um novo projeto na terra, Senhor. E o Senhor tem um compromisso, Pai, com aqueles que estão aqui neste lugar, Senhor, que pagaram um preço, Pai, de oração, Pai. O anjo da Tua casa, Pai, a liderança, Pai, deste congresso, Pai, essas crianças, Senhor, toma em Tuas mãos nesta noite, querido amado Espírito Santo, o Teu servo, Senhor, Teu ungido, Pai, que vai pregar a Tua palavra, ministra, Pai. Ele será um canal nesta noite, Pai, aonde nós vamos aprender, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, aonde almas, Pai, não sairão daqui como entrou, Pai, elas não estão esquecidas, Pai, não, Senhor, há uma palavra que será liberada, Pai, neste lugar, que será transformada, Pai, no coração daqueles que ouvirão, Pai. Senhor, tira toda distração, Espírito Santo, tira tudo aquilo, Senhor, Pai, que vai, Senhor, tirar, Senhor, o foco da Tua palavra, Pai. Mas nós queremos, Senhor, o melhor nesta noite, Senhor. E Tu tens o melhor para a Tua igreja, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar no nome do Senhor. Verdade, Deus. Nunca se acabe com que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está no teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Glória a Glória a Deus, aleluia. São umas bênçãos, né? Soldadinhos aqui. Nossos guerreiros, como Leão de Judá. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar convidando novamente o ciclo de oração para um default, para mais um louvor, amém? Glória a Deus. O caminho aberto pelas almas. Faz com que as fontes seguem ao deserto. Não pesquisas em chuvas de bênçãos.
pregadores, levitas, adoradores. Vocês estão todos de parabéns aos líderes também. Eu creio que Deus está se alegrando dessa festa que está fazendo para Ele. Irmãos, chegou um momento importante no culto, que é o momento em que nós ofertamos ao Senhor. É o momento de nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. E quando nós ofertamos a Ele, nós agradecemos a Ele também. E eu quero convidar os irmãos a estar lendo um texto bíblico bem rapidinho, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar. O tema da palavra é estímulo à fidelidade. Quando nós ofertamos ao Senhor, também é uma maneira de nós cultuarmos ao Senhor. Então nós não podemos pular essa parte do culto, porque ela é muito importante. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia! Esse é o estímulo que nós temos para ofertar não somente as nossas obras ao Senhor, aquilo que nós podemos fazer, mas também você que pode nessa noite ofertar ao Senhor, que você apresente com toda alegria, porque o Senhor se agrada quando nós ofertamos a Ele com alegria. Amém, irmãos? Então você que trouxe a sua oferta nessa noite, que você possa estar oferecendo ao Senhor. Que você que não tem, peça, porque o dono da bênção, o dono do ouro, o dono da prata, Ele tem para nos dar. Então nessa noite não esconda nada do Pai, porque Ele se agrada em nos dar quando nós somos filhos obedientes. Aleluia! Vamos nos colocar de pé para estar orando ao Pai. Mais uma vez nós nos colocamos na Tua santa presença, Pai. Primeiramente nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor nos deu graça, até aqui o Senhor nos abençoou, o Senhor tem cuidado dos nossos necessidades, Pai, nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo alimento que não falta na nossa mesa. Obrigada porque hoje nós tivemos condições de vir até a Tua casa, Senhor. Obrigada por essa casa de oração que está sempre com as portas abertas para nós, Pai amado. E nós sabemos que as nossas ofertas, Pai, os nossos dízimos têm colaborado para que essas portas estejam abertas, Senhor. A minha oração nessa noite, para que o Senhor venha visitar cada um que tem contribuído para que esta casa esteja, Senhor, meu Deus, com as portas abertas, podendo receber aqueles que precisam de Ti, Senhor. Nesse momento, vai visitando cada família, Pai, vai visitando cada empresa, vai visitando cada necessidade, Senhor. Eu não sei o que os Teus filhos precisam, mas o Senhor sabe, Pai. E eu sei que o Senhor é Deus para fazer aquilo que o homem não pode. Abre as portas, Senhor. Se houver algum impedimento nessa noite na área financeira do Teu filho, Pai, manda por terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós não aceitamos que Satanás venha tocar nas bênçãos que o Senhor trouxe para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, vai repreender o devorador, o cortador, o migrador, Senhor, o destruidor, Pai, o demônio branco a rua, Senhor. Tudo que vem para roubar do celeiro dos Teus filhos, Senhor, vai tirando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos da Tua boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor. Venha multiplicar semente nos nossos celeiros, Pai. Multiplica muitas vezes mais, Senhor. E que quando nós formos abençoados, que nós possamos vir na Tua casa, como nós estamos hoje, e possamos ofertar com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e nós Te agradecendo, crendo que o Senhor já tem abençoado a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já, nós queremos. Amém? É uma para vocês não esquecer de nós. Tomar aquele café abençoado colonial e se lembrar de nós aqui. Fiquem retos, vão todos ali. Para ver. Eles pensam que é assim fazer a obra, né? É fácil, é fácil, é fácil. É bom para você que está aí na cadeira. Vem aqui.
Às vezes você não bate joelho com joelho. Amém? Mas, graças a Deus, até aqui Deus tem nos ajudado. Eu prometi para a igreja que estaria trazendo o homem de Deus, o pastor Elias. Está aí, ó. Amém? São, vamos dizer assim, vasos de lá atrás que nós fazíamos muito monte, vigília, junto com o pastor Robes, e mais uns vasos ainda. Então Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Como a segunda das crianças, eu agradeço cada alma, cada vida. Eu sempre digo aquela frase e volto a dizer: um pastor sem a presença de Deus, ele não é pastor. Mas um pastor sem as ovelhas, ele não é nada. Agradeço a você. Amém? Se coloca de pé para nós estar orando para o servo do Senhor. Glórias a Deus. Querido Deus, obrigado, papai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que o Senhor vai continuar nos ajudando. O Senhor já trouxe a palavra ao coração do teu filho. Sou grato a ele, a esposa dele, que saiu de lá de Foz do Iguaçu, e o seu papai querido, os seus obreiros que acompanharam junto. O Senhor trouxe eles em paz, e eu creio que o Senhor vai levar eles em paz, guardando e livrando de todo o perigo, de todo o mal. Então, papai querido, toma a direção da palavra, segundo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Ao seu coração. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 19. Glória a Deus, aleluia. Os que encontraram, digam amém. Amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Misericórdia, tem gente ainda procurando. 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. Diz assim, ó: e crescia Samuel. Quem crescia? Samuel. E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Oh, glória. Amém. Pode se assentar aí. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre, dando sequência àquilo que falamos ontem. Falamos sobre o que escreveu Salomão, sobre instrução, sobre ensino, e vale a pena investir nos nossos filhos, amém? Amém. E hoje eu quero estar falando sobre uma mulher que fez um investimento sensacional. Essa mulher investiu em um filho que teve, vamos dizer assim, 3 grandes patentes sobre os seus ombros. Um menino que não foi apenas um menino, mas um menino que carregava 3 grandes patentes, 3 grandes graduações sobre ele. Mas para chegar até aí, eu quero transcorrer um pouquinho da história para vocês entenderem. Amém? Glória a Deus. Esse menino chamava-se Samuel. Como é o nome do menino? Samuel. Ok. Samuel foi um presente de Deus para Ana. Ana casou-se com Eucana e ela não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos. Ela era estéril. Então a lei da época dava direito ao homem, quando tinha uma situação como essa, de ter uma serva com ele que podia dar à luz a filhos. Então agora a Ana vai estar do lado de uma outra mulher, com um único marido, e essa mulher vai ter filhos, e Ana não. Aí, além disso, essa mulher, que era uma rival, se tornou uma rival com Ana, além dela poder dar filhos, ela zombava de Ana. Aleluia. Ela fazia com Ana vários tipos de humilhações. Ela fazia de todo tipo de zombaria, porque ela podia ser mãe e Ana não. Então, rivais. Ana agora é uma mulher que é atribulada de coração.
É uma mulher triste porque o maior sonho de uma mulher é ser mãe, então logo ela pensa em casar, ela quer ser mãe. Ana não podia ter filhos, então ela via agora a sua concorrente dando à luz e ela não podia. Além disso, Penina, que era essa mulher rival, zombava dela, zoava com ela. Ela era humilhada todos os dias por essa mulher. Mas curiosamente, quando a gente conhece a história um pouquinho de Ana, a gente percebe que Ana nunca desistiu de acreditar no milagre dela. Glória a Deus, aleluia. Está aqui uma grande verdade que a gente não pode esquecer. É que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer milagres. Você pode dizer para alguém aí, diga para ele, o teu Deus é poderoso para fazer milagres. Amém? Aí a Bíblia diz que o marido dela, o Eucana, de ano em ano subia até Siló, um lugar de oração, e oferecia sacrifícios por Ana e por Penina. E por Ana ele fazia sacrifícios muito maiores. E mesmo percebendo a tristeza de Ana estampada no seu rosto, ele estava sempre ali tentando amenizar a situação. Ele dizia para ela assim: eu sou melhor para você, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ele tentava por todos os meios, emocionalmente falando, tentar trazer a ela uma tranquilidade, mas isso nada conseguia mudar a mentalidade de Ana. Aleluia! Nesse tempo aqui, preste atenção agora, nesse tempo aqui, Israel está atravessando a pior fase da vida dele. A nação de Israel está atravessando o pior período da história. Aleluia! Eu gostaria que você pensasse comigo. Vamos deixar a Ana aqui num cantinho aqui. Não esqueça que a Ana está aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos deixar a Ana aqui, depois a gente volta a falar dela. Ana está sem filho, está estéril. E a nação de Israel está totalmente afastada de Deus. Nesse tempo aí, era um tempo governado por juízes. E o juiz que está na direção do povo é Eli. Diga comigo, Eli. Eli está na direção. Agora ele é o penúltimo juiz de Israel, porque depois vai chegar Samuel. E Eli está simplesmente fechando os olhos para a nação. Ele não está preocupado mais com a nação. Ele entregou a nação às mãos da corrupção. O povo de Israel trazia os seus sacrifícios, ofereciam as suas ofertas, e Eli era o juiz e sacerdote. Aleluia! E como sacerdote que era o Eli, ao invés dele se preocupar com o altar, em vez dele se preocupar com a adoração, em vez dele se preocupar com aquele povo e as coisas sagradas de Deus, Eli não fazia questão nenhuma. Os seus 2 filhos que estavam com ele faziam tudo o que queriam, profanavam o templo, tomavam as coisas sagradas, aleluia, se alimentavam das ofertas, tomavam tudo que era de Deus trazido pelo povo, se alimentavam da gordura que não podia, não deixavam nem queimar, não tinha como o holocausto funcionar, porque esses meninos se corrompiam. E sabe o que fazia Eli? Eli não fazia absolutamente nada. Ele não cobrou dos seus filhos. Ele não proibiu eles de fazer isso. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com seus filhos. Deixou Israel perecer quando ele deveria fazer alguma coisa. Aleluia! Existem coisas que Deus colocou na nossa mão para fazer, e que se a gente não fazer, Ele vai cobrar da gente. Chegou uma hora que Deus começou então a se indignar com essa situação. Israel está descontrolada. Israel está longe de Deus. Está virado numa corrupção tremenda. Alguma coisa precisa acontecer. E nessa época aqui, o livro de Samuel diz que não tinha mais manifestação pública do poder de Deus. Não tinha.
Não se via falar de visão, não se via falar de revelação, não tinha profecia, não tinha nada. Era um tempo de escassez. Enquanto, em contratempo, nós vamos encontrar do outro lado da história uma mulher que quer um filho. Vamos deixar Israel, vamos voltar para Ana. Diga comigo, vamos chegar em Ana agora. Então Israel está confusa, Israel está descontrolada, está perdida, está sem Deus, está toda corrompida. Mas do outro lado tem uma mulher chorando porque ela queria ser mãe, sim ou não? Sim. O tempo vai passando e ela não pode ter filhos. Não se esqueça, Israel está toda perturbada. Ana está chorando porque quer um filho. O tempo vai passando, mas na hora de Deus, no tempo certo, Ana vai ser surpreendida pelo Senhor. Aleluia! Você pode dizer para alguém aí, o teu milagre tem hora certa para chegar. O Eli está ficando velho, está perdendo a visão, mas uma mulher está orando por um filho. Glória a Deus. Os outros filhos de Eli estão corrompidos. Em contrapartida, tem uma mulher que não tem filho. Mas daqui a pouco ela vai fazer um voto. Aleluia! Ela vai fazer um desafio agora. Escuta, Deus ama gente de desafio. Se tem uma coisa que Deus está procurando, é gente desafiador. É gente de voto com Deus. E sabe aquela pessoa, Deus ama gente assim, ó, que diz, Senhor, eu não vou entregar os pontos. Eu não vou desistir. Eu vou até as últimas consequências, porque eu preciso de um milagre. Então chegou um dia que Ana disse, sabe de uma coisa? Chega de eu depender do Eucana. Dessa vez quem vai orar vai ser eu. Dessa vez quem vai para o joelho sou eu. Quem vai para o sacrifício sou eu. Escuta, a gente precisa aprender uma coisa. Você não pode viver na dependência dos outros. Aleluia! Você precisa começar a acreditar na tua oração. Glória a Deus! Você pode dizer para alguém aí, a tua oração tem poder. Acredita nela. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas você já viu que tem gente que não acredita na oração dela? Eu só acredito se a bispo orar por mim. Se o pastor Bertano não orar por mim, eu não acredito. Mas eu vim lá de tão longe para dizer para você que Deus vai operar através da tua oração. Quando você começar a orar, Deus vai fazer milagre. Acredita? Eu me lembro que eu ouvia Deus usar profeta que dizia para mim assim, ainda lá atrás, ainda garoto, e dizia para mim, olha, Deus vai te usar em operação de maravilha. Eu dizia, é impossível. Eu sou apenas um menino, Deus não vai usar um menino como eu. Glória a Deus, aleluia! E daqui a pouco Deus ia usando os vasos, dizendo, olha, Deus vai fazer paralítico andar pelas tuas mãos. Oh, aleluia! Eu disse, esse vaso aí deve estar com a barriga cheia, está emocionado. Eu não acreditava. Eu dizia, não pode ser. Mas um belo dia eu fiz um desafio com Deus. Aleluia! Chegou um dia que eu disse, Deus, já que o Senhor vem falando tanto isso, então eu vou me colocar à disposição para ser um provocador de milagre. Eu vou começar a orar por milagre. Eu vou. Eu me entreguei, eu disse, a partir de hoje eu vou orar. E eu comecei a orar por milagres. Eu comecei a orar, Senhor, me usa para milagres. Aleluia! Só que tinha uma coisa, orar é uma coisa, agir é outra. Às vezes eu via as condições, as circunstâncias, e eu tinha medo. Mas eu comecei a me lembrar da palavra que foi liberada sobre a minha vida. O Senhor era que faria e não seria eu. E aí eu disse, então, Senhor, eu vou no teu nome. Eu vou começar no teu nome. Diga para alguém aí, não vá no nome de ninguém. Vá no nome de Jesus.
Minha primeira experiência foi com uma mulher paralítica. Eu nunca vou me esquecer disso. Uma senhora disse para mim assim: ô irmão, você pode ir orar lá na casa de fulana? Ela é paralítica, não anda mais. Ela já tem mais de 4 para 5 anos que ela perdeu a coordenação motora. Meu Deus, Ela sofreu uma paralisia. Ela sofreu um derrame, afetou todo o lado direito, atrofiou as mãos, a boca. Ela não fala, ela não anda, ela não se locomove, está numa cadeira de rodas. O médico desenganou. Aleluia! Além disso, ela tem câncer. O câncer já subiu para o útero. O médico teve que tirar o útero, tronco, ovário, arrancou tudo. Atingiu o pulmão, ela só tem 30% do pulmão, ela não consegue quase nem respirar, para piorar mais. Aí eu disse: olha, eu vou lá orar em nome de Jesus. Glória a Deus! A irmã disse: então pronto, vou lhe levar lá. Eu disse: deixa eu fazer 3 noites no monte e eu vou lá. E eu fui para o monte, orei e disse: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse que ia me usar, então eu estou aqui pronto para ser usado pelas tuas mãos, me leva então agora. Quando eu cheguei, era um dia de tarde na casa dessa senhora, ela sentada na cadeira de roda, tinha um monte de gente lá esperando. E aí uma moça chegou em mim e falou: o senhor é o irmão que vai vir orar por ela? Eu disse: sim, sou eu. Quando eu desci do carro, ela disse: já veio muita gente aí orar. Sabe, irmão, o inimigo sempre tem mensageiro para tentar desanimar a gente. É, Deus, aleluia! Sempre vai ter um pessimista. Aí eu olhei para ela e disse: olha, irmã, não sei quantos já vieram, mas eu não sou mais um. Glória a Deus! Eu vim aqui porque eu acredito em milagre. Aleluia! Ela falou: tudo bem, então vamos lá, me levou. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela senhora encostada na parede, na cadeira de rodas. Ela tinha que ficar encostada, senão ela caía, porque ela não tinha coordenação. Aí eu perguntei para ela assim: quantos anos a senhora tem? Ela disse a idade dela, 38 anos, se não me engano. Bem baixinho, com o rosto todo torto. Ela disse: eu tenho 38 anos. Eu coloquei o meu ouvido para ouvir a voz dela. Eu disse: qual o seu nome? Ela disse: meu nome é Isaura. Eu disse: Isaura, eu vim aqui porque eu acredito em milagres. Glória a Deus! Eu tinha levado um irmão que trabalhava comigo na obra, o irmão João Miguel. A bispa acho que lembra dele. E aí eu disse para o João: João, nós vamos ter que trabalhar aqui, você vai ter que me ajudar. Aleluia! Aí o João chegou pertinho de mim e disse: mas ela é paralítica, hein? Aí eu disse, eu já fiquei meio com raiva, eu falei assim: é por isso que nós viemos aqui, João. Glória a Deus! Ele disse: amém. Aí eu disse para ela: a senhora sabe por que a senhora está na cadeira de rodas? O Espírito do Senhor disse para mim: fala para ela que ela quebrou uma aliança que tinha comigo. E por causa disso, hoje ela está aí. E eu falei para ela, eu disse: a senhora tinha uma aliança com Deus e hoje a senhora está aí por causa disso. A senhora rompeu algo grande que a senhora tinha com Deus. As lágrimas dela começaram a rolar. Eu disse para ela, antes de orar por milagre, eu disse: a senhora quer fazer uma aliança com Deus? Quer refazer isso? Aleluia! Ela disse: quero. Eu disse: então eu vou orar pela senhora. Quando eu fiz aquela oração de renovo daquela aliança, eu coloquei a mão no rosto dela e disse: rosto, em nome de Jesus, volte ao normal. Quando eu tirei a mão, o rosto que estava torto ficou tudo certinho. Glória a Deus! Aí eu olhei para os irmãos que estavam do meu lado e eu disse: nossa, funciona. Eu comecei a acreditar naquele momento muito mais ainda, porque é a primeira vez que os meus olhos estavam vendo um milagre tão visível daquele. As mãos atrofiadas, eu coloquei minha mão embaixo da mão dela e disse: nervos, músculos, ouçam a minha voz, pela autoridade do nome de Jesus, volta ao normal. A mão dela ficou assim. Eu peguei um braço e movimentei e disse: braço, toda a coordenação motora que estava atrofiada volta a funcionar agora. A mão dela começou a movimentar o braço, o lado direito começou a mover. Ela começou a gritar na cadeira de rodas. Aí eu disse para o João: pega do outro lado do braço dela, eu vou pegar desse lado. E eu disse: paralisia, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Em nome de Jesus, solta ela. E ela se levantou, ficou de pé naquela hora, curada, porque o Senhor Deus estava operando um grande milagre.
importante. Deus é um Deus de milagre. Diga para alguém aí, Deus é Deus de milagre. É Deus. Glória a Deus. Abençoa, Pai. Muitos passaram por ali e não acreditaram, mas eu fui crendo no milagre. Se você tiver que ir, vá com fé, porque o Senhor vai fazer. Volte para o meu texto, eu não saí dele. Ana está orando, está crendo no milagre, dizendo: hoje quem vai orar sou eu. Eu vou lá, eu vou com fé, vou lá. Quando ela dobra o joelho, ela clama ali, só mexendo os lábios. Você já conhece a história. O Eli pensou que ela estava embriagada, sim ou não? Ela disse: não, tua serva não bebeu vinho. Eu estou aqui por isso, eu estou clamando por isso. Aí ele disse para ela: então seja concedido o desejo do teu coração. Ela recebeu aquela palavra sacerdotal e foi para casa. Escuta, não se esqueça, Israel está toda complicada, hein? Mas daqui a pouco a esterilidade de Ana começa a cair por terra. Israel está atravessando uma fase difícil, mas Ana está engravidando. Ana está em gestação. Quando a gente lê isso, a gente descobre uma coisa: Deus estava deixando o tempo passar e preparando no tempo certo o nascimento de Samuel, o menino que Ana daria à luz. Deus já estava preparando esse menino para mudar o contexto de uma nação. Glória a Jesus, aleluia. Tem muita gente que não para perceber isso. Deus é um Deus de propósito. Deus está preparando a tua casa. Deus está trabalhando nos teus filhos. Deus está trabalhando na tua vida. Porque tem algo lá na frente ainda que você vai ver ele fazer. Ele é um Deus que trabalha com propósitos. Você pode dizer para alguém aí: você é um propósito de Deus. Pastor, eu não sei porque eu estou aqui nessa igreja. Eu sei, por um propósito de Deus. Eu não sei porque eu não morri ainda, porque você é um propósito de Deus. Eu saí de onde ninguém imaginava que eu sairia. Por quê? Porque você é um propósito de Deus. Deus é um Deus que honra seus propósitos. Ele é um Deus que trabalha. Samuel agora já está no ventre de Ana. Eu vou correr. Samuel já está no ventre de Ana. Ana começa a engravidar. Você consegue imaginar como é que ficou a cara da rival dela quando viu a barriga de Ana crescer? Glórias a Deus, aleluia. Escuta, é mais ou menos assim que vai ficar a cara dos teus inimigos quando vierem. A Penina, quando viu a barriguinha de Ana começando, né? Deve ter dito: o que está acontecendo? Oh, aleluia! É assim que eles vão ficar quando Deus começar a fazer frutificar, fecundar coisas na tua vida. Quando as esterilidades caírem por terra, quando tudo aquilo que não gerava, não crescia, começar a desenvolver na tua vida, eles vão coçar a cabeça e vão dizer: como assim? É Deus trabalhando. Você pode dizer para alguém aí: Deus está trabalhando, hein? Sossega! Glória a Deus, aleluia. Ana todos os dias está passando a mão na barriguinha e a Penina coçando a cabeça. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco ela está prestes a dar a luz. Glória a Deus. Mas sabe o que provocou o milagre de Ana? Foi o desafio do voto que ela fez. Glórias a Deus. Deus, aleluia. É Deus. Se você quiser acompanhar na sua casa, depois pode ler essa leitura. Ela disse: Senhor, se tu achar graça nessa tua serva e a ela quiseres dar um filho, eu o darei na tua casa. Era tudo que Deus esperava. Sabe por quê? Porque Deus faria daquele menino não só um filho para Ana, mas daria para ele pelo menos 3 patentes, 3 graduações. Aleluia. Por isso que o tempo demorou a acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não queria dar um filho, Deus queria dar um juiz, Deus queria dar para ela um sacerdote, Deus queria dar para ela um profeta.
sua vida e que você está dizendo, por que está demorando tanto? E por que é que Deus não me dá agora? Porque Deus não quer dar apenas uma coisa, Deus quer te dar algo completo para você. Quando a coisa começa a demorar muito, quando ela chegar, vai chegar com juro e correção monetária. Pode acreditar. Com carinho, toque em alguém e diga: o teu milagre vai virar notícia quando ele chegar. Todo mundo vai falar do que está acontecendo. Todo mundo vai dizer: aconteceu algo aí, aconteceu um negócio. Todo mundo vai saber que não é apenas um Samuel, mas chegou dentro de Israel um juiz, um profeta, um sacerdote. É 3 em 1. Você pode fazer número 3 assim para alguém e dizer: ó, é 3 em 1 que Deus deu para Ana. É 3 em 1 que Deus vai dar para você. É o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Dá um aplauso para Jesus aí, vai. Oh, aleluia! O menino nasceu. Diga comigo: Samuel nasceu. Agora Ana vai desmamá-lo, tá? Vai desmamar o menino. Com quanto tempo você desmama uma criança? Você tem ideia? Aproximadamente? Quem tem ideia para me dar aí? 2, 3 anos. 2. Tem uns que é quase um bezerrinho, né? Vai crescendo e não quer largar, né? 9 anos. 9 anos? Meu Deus do céu! Matou a mãe, certo? 9 anos mamando aí. Ah, na mamadeira tudo bem. Vamos considerar que 2 anos. 2 aninhos. Você teria coragem de pegar seu filho com 2 aninhos, desmamar ele, chegar aqui na igreja e dizer: bispa, estou entregando ele aqui? Oh, Deus da glória, aleluia. Teria coragem? Não sei se a bispa ia querer, né? Criar mais um. Foi o que Ana fez. O sonho dela, ela entregou na mão do sacerdote. Ela entregou na casa de Deus. Ela entregou na mão do Senhor o sonho dela. Aleluia! Escuta, foi a melhor decisão que uma mulher podia tomar. Você sabe qual é a melhor decisão que um homem, uma mulher de Deus pode tomar? É colocar os seus sonhos na mão de Deus. Coloca na mão dele, porque ele vai realizar o desejo do coração dele. Ela foi para casa e deixou o menino lá, 2 aninhos, 3 aninhos que seja. Imagina. Agora, Eli, o sacerdote, juiz, pegou o menino e começou a cuidar desse menino. Esse menino era um voto de Deus. Escuta, tudo que você colocar na mão do Senhor não vai se perder, não. Vai. Não, Deus não vai te devolver apenas um menino, vai te devolver um juiz, vai te devolver um profeta. O menino agora, preste atenção, o menino agora vai estar dentro do templo, crescendo lá, se desenvolvendo lá. Escuta, do lado de fora do templo, pecado, corrupção, apostasia, dos mais diversos. Mas do lado de dentro o menino está crescendo. Glória a Deus! Do lado de fora uma pressão terrível de tanta coisa errada. Mas do lado de dentro tem um menino se desenvolvendo, crescendo. Aleluia! Escuta, deixa eu te falar. Deus está te preparando do lado de dentro para você enfrentar as pressões do lado de fora. Você pode dizer para alguém aí: Deus está te preparando do lado de dentro para você vencer as pressões do lado de fora. Então não saia daqui de dentro, porque a bênção é de dentro para fora.
deixa eu voltar no meu milagre. Aquela mulher saiu curada naquele dia. Aleluia! Ela foi manchete de jornal na cidade. O médico me ligou e disse para mim assim: moço, você orou aí, fez uma reza aí por uma senhora que é paciente nossa, e isso é charlatanismo. Deus, misericórdia. Ele disse: a junta médica que atende essa mulher vai te processar, essa mulher não tem como andar. Eu disse: doutor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui então um grande desafio. Eu faço o desafio. Se essa mulher, passada por uma junta de médicos, não tiver milagre nela, pode me processar. Mas se vocês procurarem tudo que estava errado nessa mulher e não tiver nada lá, vocês vão declarar que isso é um milagre de Deus. Glória a Deus! Ele disse: sem problemas. O oncologista que tinha tirado útero, trompas, ovários, fez o exame nela, descobriu que ela tinha tudo novo. Útero novo. Pneumologista que tinha atendido o caso dela e estava cuidando dela, pulmão, procurou a situação, fez um raio-x, descobriu que tinha 2 pulmões novinhos. Consequentemente, ela tinha colocado um marca-passo, porque ela não conseguia respirar mais, com um problema seríssimo no coração. O marca-passo desapareceu. Aí eles assinaram um documento: fé pode ter curado a mulher. Só pode ter sido um milagre. Ela se tornou missionária da Assembleia de Deus. Hoje ela prega em vários lugares do Brasil, curada para o louvor e a honra do Senhor Deus. Por quê? Porque eu acreditei, eu tive fé e fui lá no nome do Senhor Jesus. É verdade, Escuta, a Ana fez a mesma coisa e Deus deu a ela a condição de não ter apenas um menino, mas um menino juiz, profeta e sacerdote. Samuel cresceu no meio de uma situação complicada, mas o que é interessante, ele não se contaminou ali. Escuta, deixa eu profetizar isso para a tua família. Aleluia! Sua família vai se desenvolver ainda que tudo que está ao teu redor seja de pecado. O crime não vai contaminar a tua casa. A prostituição não vai dominar teus filhos. A droga não vai de jeito nenhum comandar teus filhos. A tua família será uma família de juiz, de sacerdote, de profeta, porque Deus quem está permitindo isso. Tua casa será conhecida em Israel. Agora imagine quando as pessoas tinham que se reportar com a Ana. Eles diziam: não, essa aí é a mãe do juiz. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa aí é a mãe do profeta, hein? Aleluia! Essa aí é a mãe do sacerdote. Glória a Deus! Escuta, lembram que ela era zombada, criticada, humilhada? Agora ela vai ser honrada por toda uma nação. Aleluia! Ela é tão honrada que até hoje nesse culto a gente está falando do nome dela. Isso é honra. Você nunca mais será lembrada como desonra. Glória a Deus! Aleluia! Tem gente que entrou aqui essa noite que tem sido tão desonrado. Quem sabe as memórias que se tem a teu respeito é de perseguição, de humilhação, de tanta coisa que você já ouviu. E você tem passado processos dos mais difíceis. Fala a Deus! Mas todo esse processo tem um propósito de Deus. Aleluia! E está chegando a hora de Deus começar a te honrar. Aleluia! Você pode dizer para alguém aí: Deus tem honra para chegar na tua vida. Vale a pena passar tudo que você já está passando. Não desista, não pare. Sabe por quê? Porque você pode estar no fim de tudo isso. Está faltando tão pouco. Daqui a pouco ele vai gritar
a tua senha. Calma. Samuel nasceu nesse período, a pressão está grande, e aí o menino está crescendo. Aleluia. Dentro da casa de Deus. Amém. Vou mudar para nessa noite aqui, ó. E o menino estava crescendo na casa de Deus. Aleluia! Daqui a pouco, Samuel está dormindo, uma voz chamou ele. Consegue imaginar? Lembra que eu disse que nesse tempo não tinha mais manifestação de Deus? Não tinha visão, não tinha profecia. Mas tem um menino lá que está ouvindo a voz de Deus. Aproveita para dizer para alguém aí: Deus vai falar com você no meio do caos. Quando ninguém estiver ouvindo, você estará ouvindo a voz de Deus. Quando tudo estiver perdido, Deus vai estar falando com você. Porque você é um propósito de Deus. O sacerdote que deveria ouvir a voz de Deus não ouviu, mas o menino ouviu. Uma voz chamou ele e disse: Samuel. Ele acordou de noite. Quem está me chamando? Foi lá no sacerdote, Eli. O senhor me chamou? Ele disse: não, te chamei não, pode voltar a dormir. Quando ele deita de novo a voz: Samuel! Aleluia! Ele foi lá e disse: Eli, sacerdote, o senhor me chamou? Ele disse: não. Mas o Eli deu um estalo na mente dele. Ele deve ter pensado: não, peraí, isso não é normal. Só pode estar sendo Deus falando com esse menino. Ele falou: faz o seguinte, ó. Se essa voz te chamar de novo, diga: eis-me aqui, Senhor. Escuta, dentro da casa de Deus a gente vai aprender a ter relacionamento com Deus. Daqui a pouco Samuel ouve pela terceira vez a voz de Deus e ele se coloca à disposição. E Deus vem falar com Samuel, revelar para Samuel o que ele ia fazer com Eli. Escuta, tem coisa que muita gente não vai saber, mas Deus vai revelar para você. Quando no outro dia Eli está com a barba de molho, está preocupado, chamou o menino e disse: menino, conta tudo para mim o que ele falou com você. Não me esconda. E o menino entregou tudo que Deus tinha falado para ele. Você pode dizer para alguém aí: você vai ter que entregar tudo. Não vai ter como levar nada para casa, vai ter que entregar, hein? Deus vai te fazer chegar em lugar que você vai ter que chegar lá com uma palavra, vai ter que levar. Ainda que seja uma palavra dura, uma palavra de transformação, de exortação, uma palavra profética, mas vai ter que entregar. Daqui a pouco Deus estava tratando com a casa de Eli. Deus disse que não tiraria da casa dele o juízo. E o juízo veio. Seus dois filhos morreram. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sabe quem ficou no lugar dele? Samuel vai ficando. Samuel vai regendo aquilo que estava sem controle. Escuta, para a gente concluir isso, ó, Deus está te preparando para você chegar no lugar de gente que já não tem mais visão. Você pode dizer para alguém aí: Deus está preparando a tua cadeira. Deus está tirando gente que não tem mais visão para pôr você. Comece a acreditar que... Então, lembra que Samuel disse quando ouviu a voz de Deus? Quantos se lembram? É exatamente isso que você vai levantar as tuas mãos para dizer para ele. Aleluia. Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sou o teu Samuel. Nessas últimas horas da igreja na terra. Pode me usar. Porque eu estou aqui por um propósito teu.
Me usa para essa nação. Me usa para essa cidade. Me usa para o meu bairro onde eu moro. Me usa para vidas que precisam da tua voz. Eu sou o teu instrumento agora. Eu quero orar com você, Pai. Nesta noite eu estou orando com a tua igreja. Eu estou orando por essas pessoas que estão com as mãos levantadas agora, Senhor. O Senhor, Pai, não tem mais Paulo, não tem João, não tem Silas. O Senhor não tem mais Pedro. O Senhor só tem a nós. E é esse povo que está aqui, Pai, sou eu. É essa igreja que o Senhor vai levantar como os teus Samuéis nessas últimas horas, Pai. Nós não queremos nos contaminar com o que há nesse mundo, mas nós queremos, Pai, fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Nós queremos trazer Israel de novo, Pai, ao plano daquilo que o Senhor tinha com Israel. Nós estamos aqui para resgatar a dignidade, Pai, do teu povo. Nós estamos aqui para tirar pessoas do pecado, Pai, trazê-las aos pés da cruz. Nós estamos aqui para um novo tempo, Pai, mas para isso alinha a nossa casa, os nossos filhos, Pai, o nosso ministério que precisa, Pai, da tua unção e da tua graça. Que esta palavra desta noite, Pai, nos coloque nos trilhos, Pai, nos coloque dentro da tua vontade, dentro do teu propósito, Pai. Eu quero ser o teu Se tu guardar essa palavra, Deus vai fazer profeta lá na tua casa. É você que me diz o pastor. É você que tem que crer na tua oração. Quem manda lá na tua casa é Deus e você. Se tiver um capiroto lá, vai ter que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ter que sair, Xarai. Amém. Quero agradecer essas crianças lindas pelo congressinho. Vamos pedir para o papaizinho do céu que o ano que vem esteja mais crianças, mas que nós esteja lá na sede já. Amém. Olha o apertume aí. Vamos achar saudade desse apertume. Amém, irmãos. Então, irmãos, amém. Tá me olhando. Quero oração. Quero oração, aproveitar esse vaso que veio de Foz do Iguaçu. Já estamos orando para Deus mandar ele fazer o congresso dos jovens. Ele, a esposa dele e os obreiros da casa dele. Amém? Então eu não vou orar hoje. Hoje eu vou estar meio me recordando. Aproveitamos o vaso aí, amém? Eu sei que tem pessoa que quer a resposta de Deus. Amém? Então agradecemos a presença do Senhor. Primeiramente, glórias a Deus.